Vamos para o versículo de número 4. Isso são os pontos do capítulo 12 até o verso 7, né? Vamos para o 4 agora. Nos revela que foi materializado o significado de decorar o Filho na pessoa de quem? Vocês não estão compreendendo? Quem é que estava querendo matar lá em cima era o dragão. E aqui embaixo quem era? Vamos ver? Por favor, leia o microfone aí. Vamos lá, Luiz. Você é bem assim. Mateus capítulo número 2, verso 13. Os irmãos entendem aí, dá para compreender que as coisas de Deus, ele já começa a acontecer lá em cima e precisa se materializar aqui embaixo, e às vezes não se materializa aqui embaixo porque parece que nós desistimos. Nós estamos com a fé, estamos indo, daqui a pouco a fé diminui, nós desistimos porque nós não queremos travar batalhas espirituais. Pedir, depois tem que insistir ou não tem? Vamos, antes de ler aqui, vamos lá. Dá o microfone aqui para você aqui, vamos lá, fica de pé. Não me coloque com complicação. Naquela tradução está em versão bem colorida. Oi? Na minha tradução aqui na minha Bíblia, está usando um pouco a palavra diadema. Mas fez na série, entendendo isso. Aí a nossa dúvida aqui que a gente arrumou aqui para vocês que na minha questão, como ela como diadema, seria a mesma tradução dentro de Jeremias para engano? Ou seria a coroa no Na verdade, a Bíblia, agora eu vou entrar na minha idade no Cristo. Se eu estou bem assim. Pequenininho, meu cabelo era loiro. Nossa, Deus, eu não sei por bem, não sou loiro. Mas tudo bem. Pequenininho assim, desde pequeno, e servindo a Deus. Sempre a Bíblia mais vendida do Brasil era a tradução de João Ferreira de Almeida. E eu busco sempre a tradução de João Ferreira de Almeida. Eu não posso entrar nesse mérito, porque teria que ser um doutorado para te responder isso. Porém, eu me asseguro mais da tradução que desde o princípio da minha fé eu tenho lido, né? Eu não compro uma Bíblia se não for na tradução de João Ferreira também. E eu quero dizer para você, existem muitas traduções de Bíblia e tem algumas que eu vou te falar que eu descrevo das suas traduções. Eles dão uma reduzida na linguagem de uma forma banal, e eu não quero dizer quais são para não entrar na contradição. Então essa resposta é mais para doutor, mas eu fico com a tradução e resposta para você. Eu continuo na tradução, e a minha Bíblia que eu estou lendo aqui mostra diademas também, tá bom? Oi? Então, a gente veio perguntar, já que fala sobre a coroa, e na linguagem atual fala sobre essa coroa também, isso é uma maneira de interpretação diferente, que significa diademas para que fique mais fácil. Essa parte aí do diademas eu me atentei a buscar uma finalidade. Eu me atentei e sei que a única coisa que eu sei sobre diadema, que o diadema, a dignidade de se usar o diadema é quem faz parte da realeza, do principal. Porque se você for ver na Bíblia, existe príncipe. Até Miguel é um grande príncipe. Esses diademas é para príncipe, para realeza, para quem é rei. E Jesus é rei, sim ou não? Então a única coisa com convicção é que diademas é para quem é da realeza no mundo espiritual. Então Jesus tinha muitos diademas. E se for coroa, aí reforça mais ainda, segundo a tradução da linguagem da nossa irmã Rose, viu, irmã Rose? Aí se for coroa, aí reforça mais ainda que é para realeza. Só quem pode usar coroa é rei, sim ou não? Então, glória a Deus, acredito que não, tá? Amém? Leia o versículo, por favor, irmão Luiz. Vamos ver aí, vamos voltar para o estudo em que
espiritual foi materializado no tempo de quem? Leia, por favor, Vitor. Esse nome aí é bonito, Vitor. É casa. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sua memória, dizendo: levanta-te e toma o menino em sua mãe, e pode partir e permanecerá até que te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Este 13. Ele ia procurar o teu menino também? O diabo lá, o dragão queria matar também, esse ou não? Agora os irmãos entendem que o que está no mundo espiritual, às vezes até a respeito de nós, para que aconteça, temos que vencer batalhas em oração, para que Deus venha fazer materializar. Filho, porque as bênçãos de Deus já estão para nós. O que é a promessa de Deus? Quando Deus promete, é o quê? Quando Deus promete abençoar, e quer dizer, a bênção está comigo. A promessa vai se cumprir. E muitas das vezes o inimigo, por saber que Deus tem promessa com você, ele vai fazer o quê? Trabalhar de todas as formas no mundo espiritual para que não se materialize na minha e na sua vida. Então o cristão, como ora, não pode estar murmurando também não. Como é que vai murmurar? Aí Deus vai, meu filho, você não está orando, não está lutando, travando as suas batalhas. Pedir e dá-se buscar. Bater é uma constante. E abre-se, porque aquele que pede e aquele que busca tem que continuar buscando também. Porque as promessas de Deus que Deus fez na minha e na sua vida para nos abençoar, o inimigo vai fazer de tudo para te paralisar, como tentou paralisar José. Deus prometeu a José que ele, preste atenção, olha o que eu estou falando, que se materializa. Deus prometeu a José com um sonho que os 11 peixes se inclinavam para o dele, o peixe dele, José, 12 peixes, 11 se inclinavam para o dele. Deus revela para José o que ia acontecer, ia se materializar. Deus revela que o sol, Jacó, a lua, a mãe das tribos, e as 11 estrelas, os 11 irmãos de José, iam se inclinar para a estrela que é José. Deus prometeu que isso teria que acontecer. O inimigo tentou paralisar, ou não tentou paralisar José? Nossa, depois que José contou esse sonho, a vida dele bagunçou. Então, meus irmãos, aqui nesse capítulo 12 de Apocalipse é uma revelação de Deus mostrando um conflito no mundo espiritual que influenciaria o mundo do ser humano. Bem, vamos partir agora para o verso de número 5, não é isso? Falar do nascimento e o seu propósito. O verso 5 fala do nascimento de Jesus e do propósito do nascimento. Não é um nascimento sem propósito, é um nascimento com um grande propósito. Também fala da ascensão de Jesus ao céu. E neste versículo tem a vara como quê? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa vara é a mesma vara de Arão? Ela é um símbolo, mas ela é a mesma vara de Arão. Ela tem o mesmo símbolo, a simbologia da vara de Arão. Quem é que pode dizer de sim ou não? É a mesma vara de Arão? É a mesma coisa? Não. Muito bem, não é. Mas vamos entender agora. Aqui fala do propósito do nascimento de Jesus. Essa vara de ferro, e ele regerá o quê? Porque o capítulo que nós lemos diz o quê? Que ele vai vencer, e ele mesmo é quem vai reger as nações com vara de quê? De ferro. Essa vara de ferro é a lei, significa lei, regras de Jesus para o milênio. Porque, irmãos, isso aqui de Jesus regendo
as nações com vara de ferro. Quem é que rege nos dias de hoje é o quê? O Evangelho de quem? E quando essa linguagem é colocada, uma linguagem bem futurística, depois da conclusão do arrebatamento da igreja, que a igreja foi arrebatada, e depois que a igreja foi arrebatada, o anticristo vai implantar o seu milênio. Não vai ser bagunçado aqui não. Depois que Jesus vencer o anticristo, o governo do anticristo, que vai ser 7 tempos, que são divididos em 3 tempos e meio, é mais ou menos bom aos olhos do mundo, o governo do anticristo. Depois dos 3 anos, e os últimos 3 anos e meio para completar 7 anos, é onde vai ser ruim, porque vai ser uma grande tribulação. Enquanto o inimigo persegue o povo de Deus, vão sofrer por causa da perseguição da besta, e ao mesmo tempo aqueles que receberam o sinal da besta vão sofrer por causa da ira de Deus, que são as pragas de Apocalipse que virá sobre os que receberam o carinho da besta, o selo da besta. Então vai ser um conflito eterno, mas depois da passagem de tudo isso, vem um milênio, e o milênio vai haver nações, 1000 anos de Jesus aqui na terra, reinando de Israel, e a igreja vem junto com ele, e nós aqui vamos reger as nações com vara de ferro. Ou seja, vara de ferro é as regras de Deus no milênio. Então é uma promessa, é um símbolo de leis e de regras, esta vara de ferro. E lembre-se, e para concluir dentro, isso aqui é o capítulo 12, se você for ler Apocalipse sobre as igrejas da Ásia, o que Jesus promete? E aquele que vencer, significa dizer que o que eu estou dizendo, que a igreja vai governar juntamente com Cristo no milênio, a igreja vai estar aqui, mas no corpo glorioso, mas físico é glorioso, imortal, a igreja continuar sendo imortal. Vai reger também junto com Jesus, com vara de ferro. Por quê? Porque está escrito nas cartas de Jesus direcionadas à igreja da Ásia, que diz assim: e aquele que vencer, lhe concederei que reja as nações com vara de ferro. Nós é que vamos policiar e colocar regra aqui no milênio de Cristo, que vai ser maravilhoso. Mas aí, depois só para explicar o efeito dessa vara de ferro. Vamos voltar para de ferro. Agora vamos ver aí a ascensão de Jesus, capítulo de número. Ele nasceu com o propósito de salvar a humanidade, mas Jesus ele não ficou entre nós, ele subiu, como ressuscitou depois de 40 dias, fazendo várias aparições e dando as instruções para os apóstolos. Capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, pode ler o vídeo, você está com o microfone perto, versos 6 ao 11. Como vocês viram, são várias histórias também que me pensei aqui do Diadema, Diademas e o ator que indicava status real ou modelo. Aí fala que o pai dos chances tem vários diademas acreditando assim, bacana gente que é a unidade sobre temas das três. Só rei tem autoridade sobre o plano de coisa. Lá, ele é procurado aos apóstolos, livro, capítulo de número 1, é isso? 6 ao 11. Portanto, aqueles que haviam reunido perguntavam, dizendo: Senhor, tu restauraste neste tempo do bem de Israel? E ele disse: não pertence a nós saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Certo? E tendo falar dessas coisas entre eles, os irmãos prestando atenção no que o Luiz está falando, continuou. Ele foi levado para cima numa nuvem e seguiu, apontando a seus olhos. O 10. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se fizeram junto
deles com vestiduras brancas. O 11. Os quais me disseram: homens da Galileia, no que estáis parados olhando para o céu? Este teve Jesus, dentre vós levado para o céu, a vir da mesma maneira que os vistes ir para o céu. Amém. Por que esse versículo está aqui? O que ele tem a ver esse versículo? Nós estamos em Apocalipse e o verso 5 de Apocalipse diz o quê? Do capítulo 12. E deu à luz a um filho, um varão, que há de vencer todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o céu. O que foi que aconteceu aí no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e a partir do verso de número 6 ao 11? Foi o que está acontecendo em Apocalipse, mostrando que Jesus foi arrebatado para quem? Arrebatado para Deus. Irmãos, só um detalhe sobre o Google, um detalhe sobre informações do mundo a respeito da pesquisa bíblica. O perigo que tem não é o Google, o perigo que tem é aquele que postou o que está no Google. O bacharelado, a teologia, existe a teologia pura. A teologia ela tem uma linha de interpretação, prestem atenção. A teologia ela tem uma linha de interpretação única, a teologia pura, prestem atenção. Mas existe muito ponto de vista de teólogo para teólogo, e muitas vezes que são responsáveis, eles não afirmam, ele vê o posicionamento, mas por não ter embasamento de texto, de livro, no contexto, não consegue, então eles não afirmam. Então, para mim pesquisar no Google a respeito de alguma coisa da Bíblia, eu tenho que ter a Bíblia dentro de mim. Porque se você não tiver a Bíblia dentro de você, o conhecimento teológico, quando você pesquisa, o que você pesquisar, você acha que está certo. Porque você não tem nada para contestar. E quem tem conhecimento bíblico sabe refutar heresias. Tem a capacidade de ver o que é heresia e o que não é heresia. Tem muito que está no Google que é perfeito aquilo, aquela informação teológica não é reta, mas existem muitos pontos de vista que aí é onde mora o perigo. Então você não pode pegar o Google vazio de conhecimento para refutar ou aceitar e já aceitar de cara. Consulte o Espírito de Deus, busque o Espírito de Deus, não é bagunçar. Sabe, é uma pessoa que ao seu conhecimento, existem duas formas de discernir as coisas. Uma é pelo dom de Deus, isso me referindo concernente às coisas de Deus. Uma é pelo dom de discernir os espíritos, é um dom, e o outro forma de discernir espírito ou qualquer outra coisa é pela palavra. É você ter conhecimento verdadeiro da Bíblia para não comer de tudo, porque tem irmão que o irmão está pregando uma maior emoção, uma baita uma heresia, e procurar amém, Jesus, não pode. Que não é para glória, é uma bestia, um besterol, é algo imundo que não tem nada a ver com o Ciro. O que é que Jesus disse? Acautelai-vos de que? Dos falsos profetas. Então o conteúdo de falsos profetas é uma teologia torcida. Então tenha cuidado para vocês buscar aquilo que você tenha condições de discernir, ou refutar ou aceitar. Isso é só uma dica para que vocês não ocorra nesse perigo. E até mesmo a preguiça de estudar a Bíblia de forma sistemática. Eu vou buscar lá no Google, então pronto, não vou nem sistematicamente estudar a Bíblia com ele. É um perigo. Nós estávamos aonde? No 4, no 5, né? Vamos aqui uma verdade prática. Eu pus aqui uma verdade prática. A grandeza de detalhe da sabedoria contida na Bíblia com linguagem simbólica e literária é profunda e inesgotável. Ou seja, o que nós estamos passando para você aqui não é um pingo no oceano. É inesgotável a linguagem da Bíblia. Inesgotável. E quando nós deparamos com um livro como Apocalipse, que quase na sua totalidade é com linguagem simbólica, entendemos
que sem o Espírito Santo jamais compreenderíamos a grandeza do nosso Deus. É impossível. Sem o Espírito Santo é impossível compreender a grandeza do que é Deus. Então, se você quer um professor, o Espírito Santo, irmãos, não adianta, olha, o diabo, ele é mais sábio, a Bíblia diz que o diabo é mais sábio de quem? De que Daniel. Uma coisa é ser mais sábio do que Daniel, e outra coisa é aplicar a sabedoria para ter proveito benéfico, bondoso, e só quem tem o Espírito Santo é quem vai ter esse conhecimento. Então tem que buscar o Espírito de criatividade. Não pode se precipitar. Nós vemos pessoas precipitadas, sabe? Eles não buscam, eles acham que o Espírito Santo temos que buscar o Espírito Santo e também ler as Escrituras para que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos. O mesmo Jesus que diz que examinar a Escritura porque deve ajudar a ter a vida eterna, é a mesma vida que ele nos ensina, que nós devemos buscar o Espírito Santo dar sabedoria, para que ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento daquilo que nós estudamos, daquilo que nós examinamos.